Desembargador Túlio Martins, do Tribunal de Justiça, bom dia. Bom dia, Escola. Muito obrigado por nos atender nessa manhã. Qual é a justificativa, nesse caso do julgamento do Tribunal de Justiça, para os argumentos, enfim, dos magistrados, doutor Túlio? Vamos começar pelo princípio, né, Escola? O Siemens sempre diz que a verdade faz bem à saúde, e eu acho que a verdade faz bem à imprensa também. Não é auxílio moradia e não é retroativo. É o pagamento de uma dívida de 94 a 98. Isso é uma coisa que é repetida indefinidamente, chamando de auxílio moradia, o que não é auxílio moradia, e leva, consequentemente, a opinião pública a ter uma visão distorcida. Ninguém precisa concordar, ninguém precisa elogiar, mas a imprensa tem uma obrigação com a verdade. Tá, mas e qual é a base, qual é a origem, então, dessa parcela autônoma? Aí é que é a pergunta. A origem dessa parcela autônoma é uma fraude salarial feita pelos deputados federais entre 94 e 98, que rompeu a isonomia salarial. Essa é a base. Mas, doutor Túlio, esse valor é exatamente correspondente ao que os deputados recebiam de auxílio moradia. Naquela época, eu me lembro que o Supremo queria um aumento nos salários, na época não era o subsídio ainda, e o ministro Jobim era o ministro na época, acertou esse acordo para que os ministros do Supremo recebessem o equivalente ao auxílio moradia. Portanto, a origem é um auxílio moradia, tanto que o valor é exatamente a parcela do auxílio moradia. Não, eles receberam como aumento aquilo que os deputados se deram como aumento. Se os deputados chamaram de auxílio moradia, não era auxílio moradia, era aumento. É a mesma coisa que eu chamar a tua rádio de Rádio Guaíba, não é Rádio Guaíba. Não, mas, doutor Túlio, o valor era o auxílio moradia dos deputados, que, aliás, eles ainda recebem hoje, só que depois veio o subsídio para o judiciário. O subsídio equalizou tudo. Exatamente. Depois, até por isso, depois zerou. Mas naquela época, a parcela, ela era exatamente o valor do auxílio moradia pago que foi estendido ao judiciário. Vários nomes. Teve auxílio correio, teve auxílio transporte, que existe até hoje. São coisas lá dos deputados federais, onde houve a fraude foi denunciada e foi transformada em salário a partir de um determinado ponto e para trás em dívida, que é essa que está sendo paga. Então, pode criticar, pode dizer que está errado, pode dizer o que quiser, mas não diz que é auxílio moradia. Não é auxílio moradia. Bom, de qualquer maneira, o que está em discussão... A verdade faz bem a imprensa, né? É o valor maior. Nós podemos discordar da interpretação, doutor Túlio. Agora, acompanhe esse assunto desde o início e insisto, só para não ficar parecendo que nós estamos aqui mentindo para os nossos ouvintes. A parcela em questão, ela era exatamente a mesma do auxílio moradia dos deputados e foi repassada ao judiciário como uma compensação de auxílio moradia, doutor Túlio. Rosane, se tu ganhar a mesma coisa que um médico, isso não vai te transformar numa médica. Mas, se tu ganhar o mesmo salário da Thaline Opitz, isso não vai te transformar na Thaline Opitz. Vocês têm uma fixação com isso. Pode dizer que está errado, pode criticar, mas diz a verdade. O compromisso, o patrimônio da imprensa é a verdade. Não falta com a verdade. Pois não está à altura do programa, não está à altura dos jornalistas que vocês são. Ninguém mais do que nós, doutor Túlio, tem interesse na verdade. Há pouco tempo atrás, uma manchete da Zero Hora que foi uma coisa vergonhosa. Isso não pode ser feito. Isso aí não está à altura de uma empresa, não está à altura de uma empresa de Jaime Sirotsky e Maurício Sirotsky, não está à altura da tradição da RBS. Diga a verdade, critica à vontade, mas diz a verdade. Nós estamos dizendo a verdade, doutor Túlio. Não. Estamos dizendo a verdade e podemos reconstituir essa história desde o início que nós acompanhamos. Lá na origem foi. E aí se chamou parcela de equivalência salarial. O senhor tem o direito de discordar, nós criticamos, é democrático isso. Muito obrigado por me dar o direito de discordar, porque vocês ficam falando sozinhos. Não, por isso que a gente sempre lhe oferecemos espaço, doutor Túlio. Sempre lhe oferecemos espaço, sempre oferecemos espaço ao judiciário, como oferecemos à Assembleia, ao Tribunal de Contas e a todos os poderes. E depois diz outra coisa, Rosane. Isso aí está errado. Pode criticar, mas não chama de auxílio moradia o que não é auxílio moradia. Então vamos ao mérito. Olha aqui, quando eu trabalhava na TV Gaúcha, eu trabalhei 6 anos, fui colega de muitos dos teus colegas aí, eu não gostava que chamassem a TV Gaúcha de repetidora da Globo. Eu dizia, não é repetidora da Globo, é uma empresa independente. Todo mundo chamava. E aí, fazia dela uma repetidora da Globo? Não. É a mesma coisa aqui. Vamos falar a verdade. Não é auxílio moradia. Agora, quer criticar? Pode criticar à vontade. No mérito, doutor Túlio, está em discussão a correção, o índice de correção
desta dívida, que é referente a uma parcela de 94 a 98, que o Tribunal de Contas tem um entendimento. Desse valor já foram pagos 503 milhões, os senhores entendem que ainda falta 93, o Tribunal de Contas de que já se pagou 65 milhões a mais. Não, o Tribunal não entende que são devidos 93 milhões. Não. Não entende. Quem diz que são devidos 93 milhões é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Justiça executa desde dezembro do ano passado uma decisão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado. Decisão essa que foi desconstituída por um canetaço do conselheiro César Miola. Não sei por quê. E o doutor Dacamino, ele move sistematicamente a mesma ação. Até que um dia, qual é? O mesmo pedido, sempre o mesmo pedido. Dessa vez ele pediu e o doutor César Miola, sei lá por quê, concedeu, está lá, eu li a decisão dele, enfim. É questão do Tribunal de Contas. É só isso. O que nós estamos executando é a decisão do final do ano passado, do Pleno, ou seja, da totalidade dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. E o corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado acompanha isto online. E ali diz que são devidos 93 milhões. E o tribunal não passará um centavo daquilo que foi determinado lá pelo corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado. E por que essa divergência de índices, no entendimento do conselheiro Miola, deveria ser o índice de correção da poupança? Por que os senhores entendem que não é o da poupança? Não, nós estamos executando o que o Tribunal de Contas disse que deveria ser executado. Decisão de 15 de dezembro do ano de 2015. É só isso. O Tribunal não discutiu, o Tribunal levou os números, o Tribunal de Contas do Estado apresentou aquilo que ele entendia que deveria ser feito, reduziu o valor que se compreendia que deveria ser pago a título de parcela autônoma de equivalência, e aquilo que o Tribunal de Contas disse que deveria ser executado é o que está sendo executado. Só isso. Tá certo. Doutor Túlio Martins, presidente do Conselho de Comunicação do Tribunal de Justiça, obrigado pelos esclarecimentos, e o espaço está sempre aberto aí para o contraponto, para o debate. Não, eu não quero contraponto, Escola. Eu quero que quando vocês falem as coisas, não precisa elogiar, não precisa nada, mas não chamem uma coisa pelo nome de outra. É só isso. É que a gente está entrando numa discussão semântica aqui, né? Não é a semântica. Não é a semântica. Isso é reduzir a discussão através de um mero jogo de palavras. Não é a semântica. E você dizer que as palavras são semânticas é desqualificar o instrumento de trabalho que você tem, você e seus colegas, jornalistas. E eu sou jornalista também e me orgulho muito disso. E nós devemos respeitar as palavras. Perfeito. Doutor Túlio, obrigado pela atenção. Bom dia para o senhor. Tchau, bom dia.